Graça e paz, mais uma vez eu quero agradecer a você que assiste ao programa Cura para a Alma. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça crescer e ser muito próspero. E você pode ser uma bênção na vida de outras pessoas recomendando este programa. Se este programa tem feito bem para a sua vida, certamente irá fazer bem para a vida de outras pessoas. E hoje eu quero falar para você sobre algo que é extremamente importante: como encarar dias difíceis. E dentro desse tema eu quero falar sobre a cura das memórias amargas. No livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, o profeta Jeremias disse assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Na verdade, nós temos isso aqui como uma oração. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso significa que nos dias difíceis, ao invés de ficarmos aí se lamentando, chorando, pensando, preocupado, ou alimentando pensamentos negativos, nós temos que trazer à memória coisas que vão gerar fé e esperança no nosso coração. E quais são essas coisas? É importante você compreender o conceito de memória. E um dos grandes escritores que falam sobre isso, eu fiz uma anotação para que você possa ter uma compreensão exata, diz assim: conceito de memórias amargas, atitude mental caracterizada pelo processo de fixação de eventos passados marcados por rancor, vingança, ódio, que produz raízes emocionais profundas ou preocupação prolongada com aparente injustiça de experiências com a vida ou com a morte. Isto significa que memórias amargas são aquelas raízes de amargura que você alimenta na sua alma. A sua alma, ela pode se alimentar de prazeres deste mundo, a sua alma pode ficar doente e esta doença chama-se amargura. As raízes de amargura são justamente as lembranças, as memórias amargas. Você começa a pensar naquilo que as pessoas te fizeram ou deixaram de fazer para você, nas injustiças que você sofreu, nas calúnias, nas agressões verbais ou às vezes físicas. Você começa então a alimentar a sua mente com essas lembranças dolorosas do passado. É isto que nós chamamos de memórias amargas. O salmista, no Salmo 77, verso 6, ele diz assim: de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitarás, ó Senhor, para sempre e não tornará a ser favorável? Sabe, às vezes você pode ficar justamente nessa condição, principalmente quando você está sem nada para fazer. Se você é uma pessoa que gosta de ficar na ociosidade, acredite, você será mais propenso a alimentar a sua mente com as memórias amargas. E aí, para os especialistas que trabalham no comportamento humano ou atua na ciência que estuda o nosso bem-estar, eles afirmam que nós temos 3 tipos de memória. Primeiro, a memória imediata, a memória intermediária e a memória remota. Agora, olha que interessante, quais são as coisas que causam raízes de amargura, o que pode fazer com que você tenha
uma memória amarga? Primeiro, expressão de desejos insatisfeitos. Então você tem um desejo insatisfeito. Eu chamo isso de um vácuo, um buraco que há nessa região do tórax do ser humano, e esse buraco não é preenchido por nada. Então você alimenta a sua memória com desejos insatisfeitos. Segundo, sofrimento pelo amor contrariado. Então você é uma pessoa que guarda ressentimento, remorso por questões de pecados pessoais. Você cometeu um determinado pecado, você praticou um determinado erro, você já recebeu o perdão da pessoa com quem você cometeu ou a quem você cometeu aquele erro, você já se arrependeu, você pediu perdão para Deus, mas você mesmo não consegue se auto-perdoar. Você não consegue liberar perdão. Você assume o papel de juiz de si mesmo, de si mesmo. E aí você fica alimentando aquela memória amarga, você desenvolve uma raiz de amargura contra você mesmo. É mais ou menos assim, você fica o tempo todo dizendo, mas por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fiz aquela ação? Por que eu tomei aquela decisão? Por que ao invés de fazer isso, eu não fiz aquilo? E você fica amargurando aquela decisão, aquela situação, aquele pecado que Deus já te perdoou, ou que até mesmo a pessoa ofendida já te perdoou, mas você não se auto-perdoa. Dor física, aguda e crônica, e aqui na psicologia nós chamamos isso de doenças que vão afetar o teu bem-estar. São as doenças da alma que vão agora interferir na tua saúde física. E isso é muito sério. Quando você começa a sentir no corpo as doenças psicossomáticas, são as doenças da alma que agora estão se manifestando no teu corpo físico. E aí você tem uma série de doenças, você vai ao médico, faz vários exames e os médicos não conseguem encontrar a causa daquela dor, a causa daquela situação que você está se queixando. Isso chama-se doenças psicossomáticas. Alguma delas você já ouviu falar muito de perto. Por exemplo, a gastrite nervosa é uma dessas doenças que estão classificadas como sendo as doenças psicossomáticas. A insônia é outra doença. A própria depressão, ela pode ser um fator oriundo das doenças psicossomáticas. E acredite, existem algumas doenças que o seu bem-estar emocional pode contribuir juntamente com a medicação ou o tratamento que você está fazendo para ajudá-lo na cura. Entre essas doenças estão classificadas o câncer. Uma pessoa que desenvolve câncer, uma pessoa que é acometida por um câncer, se ela for uma pessoa que ela alimenta memórias amargas, raízes de amargura, a probabilidade dela não ser curada pode chegar até 60%. Então é preciso você estar bem emocionalmente e buscar se defender dessas doenças psicossomáticas. Uma outra doença é o estado de aflição emocional prolongado. É comum você ter aqueles momentos de aflição, ter momentos de angústia, ter momentos de tristeza, mas quando isso começa a se tornar
algo prolongado na sua vida, pode ser que você já esteja acometido e sofrendo aí com memórias amargas. E é hora de se livrar, é hora de aprender a lidar com elas. Resposta emocional à perda de pessoas queridas. Você pode dar como uma resposta emocional à perda de alguém que você ama, alimentando a memória amarga. Eu conheço pessoas que perderam pessoas que amavam há 20 anos e que até hoje não conseguiu sair do luto. Até hoje ela lamenta por aquela perda. Então é importante que você tenha cuidado com isso. Consequência da privação, rejeição ou autoestima prejudicada. Você pode ser uma pessoa que tenha uma autoestima em baixa e a sua tendência é ser uma pessoa introspectiva e você alimenta com muita facilidade. Por exemplo, uma pessoa que ela é totalmente dependente de elogio. Ela só se sente bem quando ela recebe um elogio. Ela só se sente amada quando ela recebe um elogio, quando ela é vista. Ela não é bem resolvida com ela mesma e ela precisa, então, receber um feedback positivo das pessoas com quem ela convive, para que ela possa estar sempre se sentindo bem, amada, querida, aceita. E uma pessoa assim, ela se torna escravizada. Por exemplo, a pessoa assim, ela tem dificuldade em dizer não. Porque quando ela diz não, ela tem o medo daquela pessoa que ouviu não rejeitada. Então ela está sempre dizendo sim, assumindo compromissos que ela tem consciência que não vai ser capaz de muitas vezes cumprir. Mas porque ela não quer passar ou ter a experiência de ser rejeitada, ela sempre está dizendo sim. Ressentimento disfarçado ou aberto para com Deus. Você sabia que uma pessoa pode ter uma raiz de amargura ou cultivar memórias amargas em relação a Deus? Eu falo sobre isso no meu livro Lugar Secreto, em que eu escrevi falando sobre paternidade mal resolvida. Se você quiser compreender um pouquinho sobre esta questão, eu te recomendo, vá à Livraria Life e você pode adquirir o livro Lugar Secreto, que eu vou trabalhar exatamente com essa questão de espírito de orfandade. Você desenvolve uma raiz de amargura contra Deus, porque você vai projetar a pessoa do seu pai ausente, a pessoa do seu pai violento, a pessoa do seu pai biológico que não deu apoio para você, que não te deu carinho, não te deu amor, ok? Não apontou o destino, não revelou qual era o propósito para a sua vida, que não firmou a sua identidade. Você vai criar uma raiz de amargura com esse pai, mas você também vai desenvolver uma raiz de amargura contra Deus. Então, uma pessoa assim, Deus pode ser tudo para ela, mas ela nunca vai manter uma intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de pai, porque ela está projetando aquele pai biológico, que foi um pai muitas vezes presente em uma casa, mas ausente no seu papel, ela vai projetar em Deus. Hebreus 12:15 diz assim: tenham cuidado para que não haja alguma raiz de amargura que brotando em vosso coração vos perturbe e que por meio delas muitos sejam contaminados. Então, uma raiz de amargura é algo que pode trazer perturbação para a tua alma, mas também pode contaminar a quem está por perto de você. Você pode ser uma pessoa tão amargurada que no ambiente em que você estiver, você pode contaminar outras pessoas. Mas eu não quero aqui falar apenas da parte negativa. Eu quero falar para você que mesmo que você
já tenha desenvolvido ou você é escravizado por memórias amargas, eu quero dizer para você que há uma saída. Pastor, como lidar com as minhas memórias amargas? Eu sou uma pessoa e eu tenho plena consciência de que eu alimento memórias amargas. Que algum desses sintomas que o senhor acabou de dizer, eu carrego. O que eu preciso fazer? Deixa eu te falar algo muito importante. Eu falo sobre isso no livro Libertação. Eu falo sobre as duas maneiras que uma pessoa tem de superar seus traumas, de superar as experiências amargas da vida, de superar raízes de amargura. Uma dessas maneiras eu chamo de cura natural. Isso significa que à medida em que uma pessoa vai crescendo, uma medida em que uma pessoa vai amadurecendo, ela consegue se livrar das raízes de amargura, dos traumas, das experiências amargas e difíceis que ela sofreu na sua vida. Então, juntamente com o processo de maturidade, ela vai aprendendo a superar e ela naturalmente ela consegue perdoar quem lhe ofendeu, quem lhe machucou, ela consegue perdoar quem lhe desprezou, ela vai tendo um nível de maturidade, ela consegue ser uma pessoa bem resolvida, apesar de ter tido tantas experiências difíceis ou passando por situações complexas e em algum momento ter alimentado na sua vida uma raiz de amargura. Mas, infelizmente, essas pessoas são uma minoria. A maioria das pessoas tem muita, mas muita dificuldade de lidar com as memórias amargas. Para este caso, eu indico 2 tipos de tratamento. O primeiro tratamento é você buscar a ajuda de um profissional, quer seja ele um conselheiro espiritual, quer seja ele um terapeuta, quer seja ele um psicólogo, e dependendo do grau em que você está convivendo com essas memórias amargas, talvez até a ajuda de um psiquiatra para que ele possa passar uma medicação e amenizar aquela dor, aquela agonia que você não sabe lidar devido às suas memórias amargas. Mas eu indico também uma segunda forma de você lidar com estas memórias amargas. É o que eu chamo de cura sobrenatural. Há 3 programas atrás eu falei sobre isso. Se você for pegar o programa número 17, Cura para a Alma, eu estou falando sobre o convite que Jesus fez para as pessoas que sofriam. Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o convite de Jesus. Em cima dessa alternativa de ter uma cura sobrenatural, entregando-se ao Senhor Jesus, eu quero falar algo para você. Você não vai ter hoje o Senhor Jesus descendo lá do céu, se colocando na sua frente, dizendo assim: olha, meu filho, minha filha, eu estou aqui, abre o seu coração, quero te ouvir. Você pode fazer isso em oração. Você pode clamar pelo nome do Senhor Jesus. Você pode clamar a Deus. O salmista, no Salmo 36, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas horas da angústia. Você pode fazer isso. Mas você também pode buscar ajuda de pessoas que o Senhor Jesus já capacitou e deixou aqui na terra entre você para te ajudar, para te orientar à luz da palavra de Deus, como você se livrar das mazelas da tua alma, como você buscar cura para a tua alma. E é por esse motivo, e sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus, que nós nos colocamos à disposição e o Senhor nos deu o ministério Casa Shekinah, um ministério
de cura para a alma e libertação. O nosso ministério hoje, o ministério da Casa Shekinah, ele é totalmente voltado para a cura e libertação, cura da alma e libertação. Para tanto, nós realizamos todos os meses um seminário justamente com esse nome, Seminário de Cura para a Alma e Libertação. Então eu quero fazer um convite para você neste momento. Nós teremos o nosso segundo seminário de cura para a alma e libertação aqui na cidade de Assis, nos próximos dias 27, 28 e 29 de outubro. Será realizado na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Assis. As inscrições estão abertas. Você pode entrar em contato por esse WhatsApp. Você pode ir até a Livraria Life fazer a sua inscrição. E tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida. Eu costumo dizer, e repito várias vezes, tenho certeza absoluta que este seminário será um divisor de águas na sua vida. Então, reforçando, eu quero aqui fazer um convite para você. Nos próximos dias 27, 28 e 29 de outubro, teremos na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Assis o nosso seminário de cura para a alma e libertação. Serão dias em que você vai receber ministrações que te ajudarão a romper com as memórias amargas, ministrações que vão te ajudar a alavancar áreas na tua vida que estão paralisadas devido a essas memórias amargas, essas experiências e esses traumas que você carrega com você. Talvez você fale assim, não estou precisando, mas você conhece alguém que precisa. Então, corra até a Livraria Life e nós estamos ali fazendo as inscrições e queremos nos colocar à disposição de Deus como ferramenta do Senhor Jesus para abençoar a sua vida. E aí você então receberá ferramentas para aprender a lidar com as memórias amargas. Está aqui o convite. Corra, faça a sua inscrição para o Seminário de Cura da Alma e Libertação, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de outubro, na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na cidade de Assis. Espero por você, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.